Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, que era bonito o garoto, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino, que era Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para tomar banho no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou uma de suas criadas e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, e chamou a moça, a mãe do menino. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria para mim, e eu vou te pagar o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já desmamado, já grandinho, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Hoje é dia das mães, parabéns às mamães. Já aí no final do dia, nós já falamos aqui também de manhã, já oramos pelas mamães. Parabéns por esse dia lindo, maravilhoso. Vocês merecem toda a honra e toda a bênção. Parabéns, parabéns mesmo, vocês são demais. Que o Senhor Deus lhes dê graça, sabedoria, e que vocês continuem criando seus filhos para a glória de Deus e sendo mulheres sábias em todas as áreas da sua vida. Deus os abençoe. E eu quero olhar para uma mãe, mas quero olhar também para o pai agora à noite. De manhã nós falamos sobre Ana e como que ela orou, como Deus mudou a sua sorte, a sua história, a sua esterilidade, como ela se tornou uma grande, grande bênção, né? E agora eu quero olhar para um casal. O nome dele era Arão, nome um tanto estranho. Arão, né? Aqui tem A-N-R-A, Arão, né? E esse nome aparece em Números 26, 59 e também aparece em Êxodo 6. E o nome dessa mulher era Joquebede, um nome muito bonito. Eu quero olhar para esse casal com você. Eu quero olhar porque esse casal é um casal muito abençoado, vivendo num tempo de crise. Eles viviam dias difíceis. O tempo que esse casal estava vivendo era bem pior do que o coronavírus que nós estamos vendo no Brasil. O povo os israelitas tinham crescido muito no Egito. Eles chegaram lá com Jacó, seus filhos, né? Quando foram por causa da fome, nos dias de José. Agora tinham se passado mais de 300 anos e agora tinha mudado a dinastia dos faraós. Você pode olhar para isso em Êxodo 1. Quando mudou a dinastia, essa nova dinastia que assumiu o poder, eles escravizaram os hebreus, os israelitas. Agora os israelitas eram escravos. Agora a situação era difícil. Debaixo de escravidão, Israel ficou de 80 a 100 anos numa escravidão pesada no Egito. E esse período era o período mais duro da escravidão. Porque nesse período da escravidão, a coisa estava tão séria, que o faraó tinha dado uma ordem para matar todas as crianças, todos os que nascessem menino. Primeiro ele deu uma ordem para as parteiras, ela não quis fazer. Mas então agora, qualquer homem do Egito, qualquer policial, qualquer pessoa do Egito, ao escutar o choro de uma criança na casa de um hebreu, ele entrava e olhava o sexo. Se fosse menina, eles deixavam viver. Mas se fosse menino, ou ele quebrava o pescoço na hora e matava, ou ele pegava esse garoto, saía correndo e jogava no rio Nilo para os crocodilos comerem. Foi nesse período, foi nesse contexto de uma crise pesada que esse casal, Arão e Joquebede, tiveram seus 3 filhos. E de alguma forma eles conseguiram esconder a filha mais velha, claro, ela como menina, tudo bem. Conseguiram a Miriam,
o Arão e chega o Moisés. E a lei estava dura, era uma lei seca do faraó. Pensa nisso. E aí o que acontece? Ela fica grávida, tinha que esconder a gravidez. Agora a criança nasce, tinha que esconder a criança. Mas o texto nos diz, nesse texto que lemos de Êxodo 2, de 1 a 10, é claro, agora o Moisés estava com 3 meses de vida, e com 3 meses o pulmão vai ficando mais forte. E como vai ficando mais forte, a criança vai chorando mais alto. E não tinha mais como esconder dos fiscais, dos guardas de faraó, que passavam diariamente nas ruas, passavam diariamente de casa em casa. Não tinha mais como esconder. Agora ele está chorando alto. E aí o que é que essa mãe faz? Essa mãe pega e faz um pequeno cesto de junco, passa betume e alguma coisa, e vai e coloca nas margens do rio Nilo, dentro da água, amarra nos juncos ali, e ela deixa lá, e ela pede a Miriam, que era a filha mais velha, para ficar lá da praia ou da ribanceira, olhando para ver o que iria acontecer. É nesse contexto que a filha do faraó, com as suas donzelas, as suas moças, vai tomar banho e encontra Moisés. Mas eu quero olhar primeiramente para esse casal, depois vamos olhar um pouquinho para a vida do Moisés, para a vida do Arão e para a vida da Miriam. Porque o que me chama a atenção nesse casal é que, como que eles, no meio do cativeiro, no meio das tribulações, no meio da dor, no meio das provas, como esse pai que agora tem que trabalhar como escravo, e escravo não tem salário, é só o mínimo para manter a sua casa. Como que esse pai e essa mãe conseguiram criar 3 filhos que foram bênçãos demais. Esses filhos foram poderosos, principalmente o Moisés e o Arão, foram demais. E a Miriam também, que foi profetisa. Como que essa família, e hoje é dia das mães, eu quero chamar a sua atenção para isso. Como que essa família foi tão abençoada? Se a gente pudesse fazer uma entrevista com esse casal, a gente teria que perguntar: com o que vocês fizeram? Ter 3 filhos num tempo tão difícil, em dias tão pesados, tribulação, aflição, escravidão, o chicote de faraó era pesado, eles tinham que trabalhar 12 horas por dia ou mais, porque os oficiais já não davam mais a palha para fazer os tijolos, e eles tinham que trabalhar antes do sol nascer até o sol se pôr, todos os dias, mas eles tiveram tempo para falar de Deus para os seus filhos, para ensinar os seus filhos a serem pessoas de Deus, porque esses 3 filhos se tornaram poderosos em Deus. Imagina se você tivesse a oportunidade, claro que não é possível, de perguntar para esses pais: qual é o segredo? Qual foi o segredo? Porque não tem um pai e uma mãe que são pessoas de bem, que não estejam preocupados com o futuro dos seus filhos. Só se você for insensato. Porque no mundo que nós estamos vivendo, de drogas, de vícios, dos mais diferentes tipos de droga, de influência na escola, na faculdade, em todos os lugares, qual é o pai, qual é a mãe que não está preocupado? Vamos aprender um pouco com esse casal? E eu quero começar dizendo a você que pais cristãos que amam ao Senhor Deus devem ter grandes expectativas para a vida dos seus filhos e lutar pela proteção e a salvação deles. Foi o que esse casal fez, Arão e Joquebede. Primeiro eles lutaram pela proteção, depois pela salvação deles, e depois eles os ensinaram. É bem interessante olhar para isso. Os filhos desse casal, como eu disse, nasceram num período mais crítico da história de Israel, no Egito. Imagina, você está todo mundo preocupado com o coronavírus, mas o coronavírus, como está aqui, era fichinha para esses 3 milhões de pessoas que eram israelitas no Egito naqueles dias, ou quase 3 milhões, ou talvez um pouquinho mais. Como eu disse, porque era proibido nascer menino. E aquele casal lutou pela sobrevivência. A primeira luta deles era pela sobrevivência dos seus filhos, e depois para manter os seus filhos. E Deus os levantou. Deus olhou para aquele casal. Aquele casal achou graças, ou seja, a atitude daquele casal agradou o coração de Deus, e Deus recebeu seus filhos como herança, como oferta sobre o altar. E quando Deus recebe filhos como herança e como oferta sobre o altar, Deus levanta esses filhos para fazer a diferença, para deixar uma marca para as próximas gerações. Então Arão e Joquebede, como eu disse, tiveram 3 filhos. E talvez a pergunta seria: o que eles fizeram
Como é que era a vida desse casal? Como é que era a vida de oração deles? Como é que eles conseguiram sobreviver ao cativeiro? Como eles conseguiram levantar filhos que não tinham mente de escravos? Como eles conseguiram levantar filhos que se tornaram líderes poderosos na nação de Israel? Como formar líderes no meio da escravidão? Como formar líderes que nascem do meio da dor? Como formar líderes que nascem no meio da dificuldade, que nascem na fornalha da provação? Foi assim que esses filhos nasceram. Meu Deus, é muito forte isso quando você pensa a situação, a circunstância, tudo que cercava esse casal e a família, todos os israelitas, por causa da escravidão pesada do faraó sobre eles. E como eles levantaram líderes tão poderosos, que influenciaram não só a geração deles, mas continua influenciando, porque onde uma Bíblia for lida, onde uma Bíblia for aberta e for lida os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai passar por Moisés, porque foi ele que recebeu essa revelação, foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí você tem que olhar e falar: meu Deus, o que esses pais fizeram? Como formar líderes assim? E Arão, que se tornou o primeiro sacerdote da história de Israel, ele foi o primeiro sacerdote, e a partir dele uma linhagem sacerdotal se levantou, uma linhagem sacerdotal surgiu. Qual foi o segredo desses pais? Vamos olhar um pouco para os pais e depois vamos olhar um pouco para os filhos. Primeira coisa que eu quero dizer é que com certeza esse casal, Arão e Joquebede, amavam o Senhor de todo o coração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho certeza é que eles ensinaram os seus filhos a amar a Deus de todo o coração. Eles amavam o Senhor de todo o coração, e eles ensinaram os seus filhos a amar o Senhor de todo o coração. A outra coisa que eu tenho certeza absoluta é que eles não se dobraram às leis, às regras e aquela tirania do faraó. Eles se colocaram acima disso. Ei, quem está no controle não são os governantes do nosso país. Quem está no controle das nações, quem está em controle do Brasil, quem está no controle de todas as coisas, ainda é e continuará sendo para sempre o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Escute uma coisa. Eu aprendi um princípio. Tem um homem, ele ainda está vivo, já bem de idade, com mais de 90 anos, com toda certeza. Ele é conhecido como Irmão André. O Irmão André, lá nos anos 50, no final dos anos 50, quando era proibido o cristianismo se reunir, quando o comunismo europeu, na antiga União Soviética, dominava todo o leste europeu, quando o comunismo ferrenho estava prendendo e matando os líderes das igrejas, esse homem resolveu, quando as Bíblias foram queimadas, esse homem resolveu levar Bíblias para os países fechados. Na época, a Rússia, a Bulgária e toda a União Soviética, todos aqueles países, Polônia, que pertenceu à União Soviética. E ele começou com um Fusca. Ele colocou um fundo falso no Fusca. Ele enchia isso de Bíblia. Ele atravessava as fronteiras. Ele começou. E ele passou a ser conhecido como contrabandista de Deus. Depois ele montou uma organização. Eu tive amigos brasileiros que participavam dessa organização chamada Portas Abertas. Porque para Deus e para os filhos de Deus não existem portas fechadas. É muito importante você pensar nisso. E eles começaram a levar Bíblias. Tinha uma sede em um determinado país. Essas pessoas que levavam eram de fato e de verdade verdadeiros 007. Eles tinham código, eles tinham tudo. E eles levaram a Bíblia para o mundo comunista. Graças a Deus o comunismo caiu em 1989, com o comunismo europeu. Ainda tem os requisitos lá, mas eles continuam fazendo isso para outros países fechados. Essa organização continua. Eu tive o privilégio de ver o irmão André e ouvir dele pessoalmente o seu testemunho por 2 vezes aqui no Brasil. Uma vez aqui em Marília mesmo, outra vez lá em Água de Lindóia, num congresso onde ele ministrou, um verdadeiro apóstolo da fé, fantástico, em nome de Deus. E ele disse uma frase: quando uma lei da terra contraria a lei de Deus, obedece-se à lei de Deus. Em outras palavras, ele diz também: quando uma lei dos homens contraria a lei, quando a lei da terra contraria a lei do céu, obedece-se à lei do céu. Quando a lei dos homens contraria a lei de Deus, obedece-se à lei de Deus. Isso é bem realidade.
porque era proibido pregar o evangelho pelos homens nos países comunistas, mas eles iam e pregavam e levavam as Bíblias, para que a igreja sofredora pudesse ter a Bíblia. Isso é bem interessante, isso é uma história linda. Lá no Egito, esse princípio foi aplicado, porque a lei de Faraó não podia nascer menino, mas essa não era a lei de Deus. Então Arão e Joquebede obedeceram a lei de Deus, porque Deus é o autor da vida, e só Ele pode dar a vida e tirar a vida. Então, senhores congressistas, ou senhores aí que estão do Supremo Tribunal Federal, estão aí quase legalizando o aborto no nosso país, é bem interessante você, família, saber disso, que só Deus pode dar vida, e só Deus pode tirar a vida. Nós somos contra o aborto, somos contra qualquer forma de uma mortalidade, somos contra qualquer forma de violência, porque só Deus pode dar vida, e só Ele pode tirar a vida. Ele é o Senhor da vida e da morte. Então esses pais não obedeceram Faraó, e eles não estavam em pecado por não obedecer Faraó, porque eles estavam em obediência a Deus, porque aquela lei do Faraó era a lei dos homens, era a lei da terra, contrariava a lei do céu, a lei de Deus. A gente precisa obedecer a lei de Deus. Presta atenção nisso, isso é muito sério, muito, muito sério. Então é nosso posicionamento também contra aí os que querem legalizar o aborto em nosso país. Mas não é meu assunto hoje a questão do aborto, só aproveitei para dar uma pincelada nisso, para dizer que esses pais decidiram não obedecer o Faraó, mas obedecer o Deus da vida. E eu espero que essa seja a sua decisão nesses dias. Primeira coisa que quero lembrar você, então, eu disse, esses pais amavam a Deus de todo o coração, ensinaram seus filhos a amar a Deus de todo o coração, e obedeceu a lei do céu e não a lei do Faraó. É bem interessante isso. Pais consagrados a Deus geram filhos que vão amar a Deus. Pais santos vão gerar filhos santos. Pais consagrados vão gerar filhos consagrados. Foi assim que esse casal viveu. Por isso levantou 3 líderes, 3 filhos, 3 líderes fantásticos, que nasceram, repito mais uma vez, debaixo do cativeiro, debaixo da chibata do Faraó, debaixo da escravidão, mas que não se comportaram como escravo, porque não tinham mentalidade de escravo, tinham mentalidade de gente livre. Por isso se tornaram líderes a partir do cativeiro. Ei, nós estamos quem serão os seus filhos? Qual é o seu sonho? Qual é a sua expectativa? Qual é o seu projeto de vida para eles? Onde você quer chegar? Então já começa desde já a plantar no coração dos seus filhos uma grande visão. Não deixe ele ser quem ele quiser. Plante uma grande visão. Leve eles a sonhar grande. Leve eles a sonhar o sonho de Deus. O nome desse casal que eu estou citando está em Êxodo 6, verso 20. Esse homem chamado Arão tomou uma mulher que era até tia dele, ele casou com uma tia chamada Joquebede, né? E até fala a idade dele aí. Esse pai viveu muito. Os filhos desse casal, como eu disse, nasceram no cativeiro, no período mais triste da história de Israel. Mas esses pais criaram esses filhos para Deus. Eu quero encorajar cada pai que me assiste pela TV, que me assiste em uma das redes sociais. Crie os seus filhos para Deus. E agora eles só vão ser criados para Deus se você criar os seus filhos de acordo com as leis do céu, e não apenas de acordo com a lei da terra. Nós temos que seguir algumas leis da terra, sim. Respeitar e honrar as autoridades, sim. Mas como a lei da terra contraria a lei do céu, obedece à lei do céu, e os seus filhos vão ser homens e mulheres de Deus, se forem criados de acordo com os valores da Bíblia, os valores do céu, os princípios do céu, a cultura do céu. E quem é responsável para ensinar a cultura do céu e os valores do céu e os mandamentos do céu é você, papai, é você, querida mamãe. Faça isso, porque foi o que Joquebede e Arão fizeram lá no Egito. Deixa eu te dar um detalhe: você tem uma Bíblia. Todo cristão brasileiro tem Bíblia. Você tem uma Bíblia. Joquebede não tinha, mas ele tinha um compromisso no coração. Tinha um compromisso de amar o Senhor de todo o coração. E com esse compromisso, eles ensinaram os seus filhos. É muito interessante você olhar para isso. Nesse período, nesse ambiente pesado que esses filhos nasceram, mas eles não deixaram aquela situação causar revolta no coração dos filhos. Não deixaram aquela situação também fazer dos seus filhos acomodados, dizer, não, nós nascemos escravos, é isso mesmo. Não, eles disseram,
vocês nasceram escravos. Presta atenção nessa. Eu gosto de pensar assim, que aqueles pais olhavam para os filhos e falavam assim: vocês nasceram numa situação de escravos, mas vocês não são escravos. Vocês nasceram no Egito, mas vocês não pertencem ao Egito. Meu Deus, vocês nasceram no Egito, mas vocês não pertencem ao Egito. Há uma terra prometida por Deus, e Deus disse que essa terra mana leite e mel. É para lá que nós vamos, e se nós não formos, vocês irão. Meu Deus, eu fico pensando nesse ensinamento, eu fico pensando nisso. Pai, olha para o seu filho aí hoje. Pai, olha para sua filha, para o seu filho, e diga para eles: você está crescendo no meio de um período difícil. Muita coisa vai mudar nesse período de pandemia e de pós-pandemia. Pode ser que o mundo nunca mais seja o mesmo, pode ser que tantas coisas vão mudar, mas você vai ter que dizer para eles: você nasceu nessa terra, você é um cidadão brasileiro, mas eu quero dizer uma coisa para você: você em Cristo Jesus se tornou cidadão do céu. Você está vivendo nessa terra, mas aqui não é o seu destino. O seu destino é a glória do céu. A nossa pátria é o céu, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que voltará em breve para buscar a sua noiva, a sua igreja amada. Eu encorajo você: faça isso com seus filhos. Nasceram aqui, mas aqui não é o destino final. Vamos viver aqui como cidadãos brasileiros, mas nós vamos para a glória da eternidade. Eu penso que esse era o ensino de Arão e Joquebede. Olha, vocês nasceram escravos, vocês não são escravos, vocês são homens livres. Você é uma moça livre, Miriam. Você é um rapaz livre, Arão. Você é livre. Vocês nasceram no Egito, mas aqui não é o destino, há uma terra prometida. Há um cântico antigo que um cantor brasileiro antigo cantou, e muita gente que tem mais um tempo de cristão evangélico vai lembrar, que diz: há uma terra além do rio, né? Há uma terra além do rio, além da morte. Há uma terra, o paraíso, a morada de Deus com os seus anjos, com os salvos. Há uma pátria preparada. Há uma pátria preparada. E um outro hino diz: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você entenda e esteja andando com Deus, metade da glória do céu jamais se contou ao mortal. Ensine os seus filhos sobre o céu. Ensine também sobre o inferno. Ensine sobre o inferno. Mostre para eles que existe um inferno. Mostre que existe uma condenação se andar no pecado, se viver no pecado. Mas fale de fé, fale de vida, fale de esperança, fale de bênção, fale de salvação, fale de eternidade com a família de Deus. Esse casal, os filhos foram Miriam, que é possivelmente a mais velha, porque ela já era moça quando Moisés nasceu, e Miriam foi profetisa. Êxodo 15, verso 20, vai dizer que ela era uma profetisa, que ela era uma mulher profetisa. Arão, como eu disse, foi o primeiro sacerdote da nação de Israel, e ele foi um sacerdote muito sério, muito firme, muito bom, ao lado de Moisés, ajudando a conduzir o povo, que por todas as eras, por todas as décadas, por todos esses anos de história, desde 1450 anos antes de Cristo, quando eles saíram do Egito, até agora, para ser sacerdote. Para ser sacerdote em Israel, tem que ser da tribo, nascido na tribo de Levi, porque Arão, Moisés e Miriam eram da tribo de Levi, como seus pais, é claro, Arão e Joquebede eram da tribo de Levi. Para ser sacerdote em Israel, então tem que ser da tribo de Levi e mais, da linhagem direta de Arão. Veja que coisa, que influência. Esse homem viveu de tal maneira para Deus, que para ser um sacerdote em Israel, tem que ser da tribo de Levi e da linhagem direta de Arão. Foi isso até o encerramento do sacrifício. E se um dia eles voltarem, é a mesma coisa. Para ser um sacerdote em Israel, tem que ser da tribo de Levi, da linhagem direta de Arão, irmão de Moisés. Que pais maravilhosos eles tiveram. Para ser um sacerdote tem que ser até hoje dessa linhagem. E Moisés, que foi o grande libertador do povo de Israel, que livrou Israel do cativeiro no Egito, que escreveu, como eu disse, os 5 primeiros livros da Bíblia, e talvez o livro de Jó, com toda certeza, Moisés foi o maior líder do Velho Testamento.
maior líder do Velho Testamento, que liderou o povo durante 40 anos como ninguém, paciente, forte, corajoso, firme nas suas convicções, um homem que andava com Deus, um homem que trazia manifestação da glória de Deus, um homem de oração. Moisés se tornou um homem de tanta oração, que por 2 vezes, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum total e oração. E me parece que, se você estudar com detalhe o que ele mesmo diz, quando ele fala do segundo 40 dias de jejum e oração, quando ele mesmo fala sobre isso lá em Deuteronômio, ele diz que, pelo que ele mesmo relata, me parece que aqueles 40 dias e 40 noites foram sem comer e sem beber, e mais, prostrado, ajoelhado, 40 dias e 40 noites, por causa do pecado do povo. Tremendo esse homem de Deus. E mais uma vez, você teria que perguntar para a Bíblia Sagrada, qual foi o segredo desse casal, Arão e Joquebede, para gerar 3 filhos tão poderosos, tão abençoados e tão abençoadores? Qual foi o segredo? E eu já disse, eu creio que a primeira resposta é amar o Senhor Deus de todo o coração. A segunda, ensinar os seus filhos a amar o Senhor de todo o coração. Terceiro, não viver de acordo com a lei dos homens apenas, mas de acordo com a lei de Deus, a lei do céu. Os pais devem amar o Senhor de todo o coração e ensinar os seus filhos a amar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua consciência, com toda a sua mente, de toda a sua personalidade, com todo o seu ser. É o que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, versos de 5 a 9. Amarás, pois, eu pedi a projeção por gentileza aí. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? E essas palavras que hoje te ordeno, ele diz, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O texto diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E diz, ensine os seus filhos. Quando? Pela manhã, à tarde, à noite. Ensine todas as horas, em todos os momentos. Ensine pelo teu exemplo, ensine pela palavra, ensina pelas suas atitudes. Escreve no teu carro, coloca um louvor no teu carro, coloca a mensagem no teu carro, na tua casa, mensagens poderosas na TV para ele, louvor e adoração. Faça da tua casa um ambiente de adoração ao Senhor, para que o teu filho cresça amando e servindo ao Senhor Deus de todo o coração. Ou seja, pais cristãos têm que ensinar os filhos. Tem muitos pais cristãos que o filho chega e você até se afasta dos cultos. Em nome de Jesus, meu irmão, para com isso. Seus filhos devem ser criados na casa de Deus. Hoje de manhã eu falei sobre isso, que Ana pediu o seu filho na casa de Deus, e quando ele começou a andar, quando ele foi desmamado com 2 anos, ela levou Samuel e colocou na casa de Deus, e ele cresceu na casa de Deus. E porque ele cresceu na casa de Deus, dormindo inclusive no mesmo cômodo lá, naquela tenda onde ficava a arca da aliança, e porque ele cresceu na casa de Deus, ele se tornou o último grande juiz, um grande sacerdote e o primeiro dos grandes profetas, um homem segundo o coração de Deus, um homem que mais tarde ungiu 2 reis, Saul e depois Davi, um homem que era uma influência tremenda, porque cresceu na casa de Deus. Meu irmão, o lugar do teu filho crescer não é com a influência do mundo, é com a influência da palavra de Deus, com a influência da igreja, com a influência das coisas de Deus. Então Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Foi isso que aqueles pais fizeram. E você vai dizer, o Moisés cresceu no palácio. Sim, quando ele foi desmamado, ele foi levado para o palácio. É verdade, mas no início ele ficou com a mãe dele, e mais tarde ele foi discipulado pelo sogro dele, o Jetro, quando ele tinha 40 anos. Ele pegou 40 anos de discipulado com o sogro dele. Por isso ele se tornou quem ele se tornou. Os filhos, nossos filhos, não são troféus do nosso orgulho. Nossos filhos são herança do Senhor. E como herança do Senhor, de acordo com o Salmo 127, eles devem ser lançados como uma flecha na mão do valente, como um destino, com um foco, com um propósito eterno, para cumprir a vontade de Deus para a sua geração. Salmo 127, de 3 a 5, diz, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E aí diz, bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava. Pais que amam o Senhor,
Ensine os seus filhos a amar o Senhor e lance os seus filhos para a vida, para ser bênção, com a identidade abençoada, com um destino poderoso em Deus. Eu declaro que seu filho tem uma identidade de filho de Deus e um destino, e o destino dele será poderoso em Cristo Jesus. Aleluia. Salmo 78, de 3 em diante, diz o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Nós não vamos guardar conosco, nós vamos contar aos nossos filhos, para que eles contem a próxima geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Deus fez. E diz: Deus nos deu um testemunho, e nós vamos passar isso para frente, para frente. Meu irmão, olha para mim, não deixe o bastão da fé cair da sua mão, não deixe a sua fé ser sepultada com você. Pai, mamãe, que me ouve nessa noite, quando você não estiver mais aqui, seu filho, seu neto, seu bisneto, tataraneto, até Jesus voltar, precisa continuar correndo com a mesma fé que você tem, com a mesma fé que habita em você. Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim: Timóteo, ele diz: eu sei que você tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. E Paulo diz: essa fé habitou primeiramente em sua avó Lloyd, habitou em sua mãe Eunice. E ele diz: essa mesma fé que habita em você. Ou seja, Timóteo já era a terceira geração de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, de uma fé que vinha da avó dele. A avó teve aquela fé, a mãe, e agora Timóteo. E Timóteo foi simplesmente o homem que ficou no ministério no lugar do apóstolo Paulo, um verdadeiro filho do apóstolo Paulo, dando continuidade, correndo com a mesma visão de discipulado e de evangelização e de missões. Que você possa viver de tal maneira que o seu filho possa continuar com o seu legado de fé. Não deixe, como eu disse, o bastão da fé cair. Pai querido, mamãe, nesse dia tão especial, o maior ensino que vocês podem dar aos seus filhos é o exemplo de um caráter santo, é o exemplo de integridade, de retidão, da prática da justiça. É vocês se desviarem do mal e viverem um estilo de vida santo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versos 5 e 6, fala de um casal lindo, maravilhoso. Eu gosto desse casal, eles são demais. O nome dele era Zacarias, o nome dela era Isabel. O texto diz: nos dias do rei Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Olha aí o que eu falei de Arão. A sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Agora vai falar dos dois, e diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Fala desse sacerdote chamado Zacarias, da sua esposa, e diz que eles eram da linhagem da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Olha o que eu tinha acabado de explicar. E aí o texto dá um elogio tremendo. O Zacarias e Isabel, olha aí, eram pais justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Sabe de quem que eles foram pai? Simples pai e mãe, simplesmente do João Batista, o homem que preparou o povo para a primeira vinda de Jesus, o homem que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão, filho de um casal íntegro, reto, temente a Deus e que andava irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O que é que eu estou defendendo? Que pais santos geram filhos santos. Pais consagrados geram filhos consagrados. Pais tementes a Deus geram filhos tementes a Deus. O que eu estou tentando é que você olhe. Hoje eu estava olhando para Arão e Joquebede. Agora eu quero que você olhe para Zacarias e Isabel. 1400 anos depois de Moisés, tem um casal dessa mesma tribo, Zacarias e Isabel, santos e irrepreensíveis, e geraram para o mundo um filho chamado João Batista. Então eu quero dizer a você: seja santo. Ensine seu filho a amar o Senhor, ensine seu filho a amar o próximo, ensine seu filho a andar com Deus, ensine seu filho a sonhar grande, ensine seu filho a viver pela fé, ensine seu filho a não aceitar as circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo, ensine seu filho a olhar para frente, ensine seu filho a olhar para Deus e a crer e a confiar no poder de Deus. Então ensine seu filho a amar o Senhor de todo o coração e a seu próximo a Ele mesmo. Aí eles vão ser homens e mulheres de Deus. É bem interessante. Aqueles pais também ensinaram os seus filhos a sonhar. Eu fico pensando que Arão e Joquebede olhavam para os filhos e falavam: vocês
nasceram debaixo da escravidão, mas vocês são livres. Não aceite escravidão. A pior escravidão é a escravidão mental. É quando você tem uma mentalidade de escravo. É como você se enxerga como escravo. Mas em Cristo Jesus, você foi liberto do império das trevas. Você não é escravo do medo. Você não é escravo da dúvida. Você não é escravo da corrupção. Você não é escravo de nenhum demônio. Você não é escravo do pecado. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é livre. Sonhe os sonhos de Deus. Aceite a realidade de quem você é em Deus. Vou repetir o que eu creio, que eu disse agora, eu vou repetir o que eu creio que aquele casal falava para os seus filhos. Vocês nasceram no Egito, mas vocês não pertencem ao Egito. Há uma terra que mana leite e mel. Há uma terra prometida por Deus, e nós vamos para lá. E como eu fico pensando, talvez ele dissesse, se a gente não chega lá, vocês chegarão. Se vocês não chegar, os filhos de vocês chegam. Ei, olha para mim, senhores pais que têm crianças pequenas, escute isso, da parte de Deus. Seus filhos vão enfrentar tempos mais difíceis do que esses que nós estamos enfrentando. Seus filhos, é possível, com toda certeza, nós entramos no princípio das dores. Jesus não está voltando ainda não. Não, pode ter certeza, não. É só o começo. Mas eu quero dizer uma coisa. A geração da igreja que vai ser arrebatada, essa geração, nos anos que antecederão ao arrebatamento, vai passar pela grande tribulação. E o que estamos vivendo não é nem fichinha perto da grande tribulação. Papai, prepare o seu filho, a sua filha para viver dias difíceis, mas vai atravessar como homem e mulher de Deus. Para de criar o seu filho com mimimi. O mundo não gira em torno dos seus filhos. E se você não ensinar, eles vão saber disso a duras provas, quando chegar o período da grande tribulação, quando chegar o período de perseguição. Arão e Joquebede tiveram seus filhos, eles já nasceram debaixo de perseguição, tiveram seus filhos debaixo de perseguição, debaixo de escravidão, quando os meninos tinham que ser mortos. Milhares, milhares e milhares dos filhos dos israelitas foram mortos, mas aqueles pais falaram, não, nós vamos guardar os nossos filhos, nós vamos proteger os nossos filhos, nós vamos lutar pelos nossos filhos. E eles ensinaram os seus filhos a ter uma mente livre, a andar como homens livres, a serem líderes, a serem cabeças e não caudas. Mas prepararam, forjados no meio da escravidão, para a liberdade em Deus, a sonhar com a terra prometida, a olhar para frente. Escute essa palavra, prepare os seus filhos. Seu filho vai precisar ser forte, para não aceitar a marca da besta, nos anos da grande tribulação. Ela vai vir aí, ela vai vir com o que se chama de IA, inteligência artificial, que já está sendo usada e vai ser usada em larga escala. Ela vai vir aí por uma série de outras coisas, vai vir até de uma forma que até sutil, do tipo a tatuagem luciferina e uma série de outras coisas. Já começaram a acontecer por aí e muitas coisas vão acontecer. Ensine seu filho a viver e morrer pela fé em Jesus, se assim for preciso. Foi o que Arão e Joquebede ensinaram. E lançaram 3 líderes poderosos, 3 filhos, 3 líderes, uma profetisa, o maior libertador da história de Israel, Moisés, e um sacerdote que estabeleceu a linhagem sacerdotal em Israel. Que os seus filhos sejam profetas nesses dias. A Bíblia diz que o Senhor vai derramar do Espírito sobre os seus filhos, e eles vão sobre nossos filhos, e eles vão profetizar para as nações. Ensine seu filho a ser profeta, mas ensine seu filho a ser homem, a ser mulher, segundo o coração de Deus. Para com essas coisas de ficar tentando criar seus filhos numa redoma. Eles não vão viver apenas dias fáceis, eles viverão dias difíceis, se eles quiserem ser cristãos comprometidos. Por isso, quero te dar uma dica. A melhor viagem talvez que você vai dar para o seu filho, talvez não é para um país de primeiro mundo, e não é para Disney, talvez não é para uma viagem de turismo. Talvez a melhor viagem que você poderá dar ao seu filho é um campo missionário, e ver como vivem os homens de Deus num campo na África, na Ásia, ou no leste europeu, em alguns lugares difíceis da terra. Ensine os seus filhos para ser homens e mulheres de Deus. E o melhor presente que seu filho precisa agora não é um celular novo, não é um tênis da moda, não é nada, não. É a Bíblia. Ensine a Bíblia, dê a Bíblia, ore a Bíblia, fale as palavras da Bíblia para o teu filho. Vamos formar homens de Deus, vamos formar mulheres de Deus, vamos formar gente forte, vamos formar gente acima
da situação que nos cerca. Vamos formar gente para fazer a diferença. Vamos ser pais e mães como Arão e Joquebede. Eles deram ao mundo os 3 filhos maravilhosos. Eu quero encorajar. Se você quer olhar para um casal maravilhoso nesse dia das mães, olhe para esse casal, olhe para essa mãe Joquebede, olhe para esse pai, olhe para esses pais que formaram líderes poderosos em Deus. Essa é a palavra de desafio hoje, que vocês formem filhos poderosos em Deus, filhos que vão atravessar dias difíceis, mas vão atravessar como profetas, como líderes, gente que sabe dizer não ao diabo, ao pecado, ao mundo, à própria carne, gente que sabe se desviar das paixões do mundo, gente que vai andar em santidade. Eu te encorajo a isso. Esses pais nos ensinam. Gente do louvor, pode vir, por favor. Aqui a gente luta contra o tempo, não vai dar para eu terminar a mensagem, mas eu quero encorajar. Leve os seus filhos a uma experiência real, pessoal e prática com Jesus. Eles podem até ter cara de príncipe, mas são pecadores. Precisam se arrepender dos seus pecados, confessar os pecados e entregar suas vidas a Jesus Cristo, porque ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Filho de peixe é peixinho, filho de salvo não é salvinho, filho de salvo é pecador. E precisa reconhecer Jesus Cristo, confessar os pecados, receber perdão dos pecados, nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo, andar na palavra, viver a palavra e se tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então fica firme na fé, fica firme na palavra, seja inabalável. Leve os seus filhos a experiências profundas e maravilhosas. Por último, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho não é casa boa, não, carro, muito dinheiro, não. A maior herança é a fé viva, firme e inabalável. Ensine os seus filhos. Você diga para eles hoje: a nossa casa é boa, porém aqui não é nossa habitação definitiva. Nosso lar é o céu. Lá no céu, as ruas não são desse asfalto aqui, são de ouro. Lá nós veremos face a face o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olharemos para o nosso Pai. Nossa habitação final é o céu, de luz e de glória, a nova Jerusalém. Ensine os seus filhos a serem livres em Deus e andar com Cristo Jesus no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus. Deus te abençoe. Daqui a um pouco nós vamos orar fervorosamente.